Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Novamente fazendo gravação com material do curso da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, no curso de Apologética, certo? Então estamos estudando a matéria de Apologética. Vamos dar sequência agora à nossa matéria, tratando de alguns assuntos muito relevantes, muito importantes, em continuidade à aula passada, ok? Então havíamos avançado até a página 17, isso mesmo, as 4 operações aplicadas à teologia, tá? Multiplicação, divisão, soma e subtração, multiplicação e divisão. Soma, subtração, multiplicação e divisão aplicadas à teologia. Então, em que aceita somam, quando colocam outra coisa, não somente a Sagrada Escritura, não somente a salvação através de Cristo, subtraem também algo dentro da doutrina. Então exclui, por exemplo, da doutrina da Trindade Divina, não creem na divindade ou na pessoalidade do Espírito Santo, ou não creem que Jesus Cristo seja Deus. Quando eles multiplicam, então, diversas formas de salvação, não só através de Jesus, mas através de outros meios. E divisão, quando o líder da seita canaliza para si mesmo a glória de Deus. Então ele meio que divide a glória com Deus, sendo que a Sagrada Escritura diz que só há um Deus e a Ele toda a honra e toda a glória. Então temos aí soma, subtração, multiplicação e divisão aplicadas dentro de um conceito teológico, podendo ser formas de distinguir certos movimentos que têm um caráter herético, heterodoxo. Tá? Então, essa análise que fizemos na aula passada. Aqui eu quero trazer contribuição de 2 materiais. Quero trazer desse material aqui, ó, Contra Heresias, tá? Contra Heresias, da Paulus. Isso, editora Paulus. Contra Heresias é uma obra de Irineu, tá? Obra de Irineu de Leão. Irineu de Leão. Temos aqui Contra Heresias. Vamos trazer um trecho. Esse importante apologeta, esse importante autor da cristandade, e também vamos trazer outro conteúdo do Guia Prático Defesa da Fé da FTB, do pastor César Cavalcante, tá? Então, Guia Prático Defesa da Fé da Faculdade Teológica Bethesda. Vamos trazer então outra contribuição desse importante material. Vamos dar sequência agora aqui na nossa apostila, tá? Peço para que você abra a sua apostila na página 18. Abra sua apostila na página 18. Em tela você tem esse quadro aí trazendo algumas características das seitas. 1. Novas verdades alteram textos bíblicos. Então eles não estão subordinados apenas aos textos bíblicos, mas eles geralmente acrescentam muitos outros textos que vem de diversas tradições, dentre elas desses textos aqui, ó, apócrifos. Então você tem aqui, por exemplo, uma importante coleção acerca de livros apócrifos que são interessantes para a leitura, mas que devem ser excluídos da doutrina, tá? Então temos aí uma teologia ortodoxa que é fundamentada somente nas Sagradas Escrituras, tá? Tem aqui a nossa Bíblia NVI. Tá? Então as Sagradas Escrituras são regra de fé e prática, são fundamentos para uma teologia ortodoxa. Tá? Então não é especulações tiradas da cabeça de autores, muitos deles pseudepígrafos, autores que atribuíram suas obras a outros personagens que eram relevantes e que quiseram então se aproveitar de seus nomes, de sua relevância, de sua importância, para tentar autenticar suas obras, que na verdade traziam conteúdos heréticos, conteúdos gnósticos, conteúdos místicos de diversas origens, e que queriam, por meio do uso indevido desses personagens de alta relevância, autenticar. Por exemplo, temos aqui, ó, Evangelho Perdido segundo Pedro, aqui nessa obra. Essa obra aqui, Apócrifos da Bíblia. Então, temos aqui algumas obras apócrifas que são interessantes para a leitura, mas que não têm relevância para a doutrina. Então tem que ser feita uma separação muito clara
entre o que é uma teologia ortodoxa fundamentada na Sagrada Escritura, conforme eu já mostrei, e uma teologia especulativa, ou podemos dizer assim, uma análise teológica sobre diversas fontes, mas que não podem ser constituintes para a doutrina, não podem ser aproveitadas para a doutrina, não são saudáveis, não são confiáveis, ok? Então, ó, dentre as obras que são citadas aqui, ó, Odes de Salomão, Evangelho Perdido segundo Pedro, Evangelho do Nascimento de Maria, Epístolas de Paulo, o Apóstolo e Sêneca, Primeira Epístola de Clemente aos Coríntios, também tem uma segunda, Epístola de Inácio aos Efésios, aos Magnésios, a Trales, Epístola de Inácio aos Romanos e por aí vai. Então tem diversos. Aí termina aqui com o Pastor de Hermas, que era um livro bem relevante para a época. Então temos muitos livros aqui que têm conteúdos até curiosos, interessantes. Muitos deles podem até trazer certas medidas de verdade, algumas declarações verdadeiras, mas essas declarações não autenticam toda a obra. É como, por exemplo, Paulo no Areópago citar um poeta grego, citar Epimênides, tá? Não é porque ele está citando Epimênides no Areópago que ele está ratificando toda a obra de Epimênides. Ele apenas está fazendo uso de um trecho que pode ser dito como verdadeiro. Naquela frase ele foi verdadeiro. Assim eu posso citar Rui Barbosa, posso citar diversos outros autores da literatura nacional, sem necessariamente autenticar toda a sua obra, mas dizer apenas esse trecho aqui eu autentico como verdadeiro, eu acredito ser verdadeiro. Então a verdade é sempre verdade de Deus, onde quer que ela se manifeste. Então a verdade ela flui, ela emana do próprio Deus. E aí você tem muitas das vezes a verdade sendo manifesta em lugares bastante diversos. Então você está citando aquela fala, aquele trecho como verdadeiro, mas não necessariamente ele autentica toda a obra daquela pessoa que trouxe aquele trecho. Aqui tem um outro livro, o segundo livro daquela coleção Apócrifos da Bíblia, da editora Fonte, tá? da Fonte Editorial. Fonte Editorial. Você tem outros livros aqui, livro de Adão, livro de Abraão, seleções do livro de Moisés, primeiro a quarto Esdras, tá? Atos e Martírio de São Mateus, Atos de André e Matias, Atos de João e por aí vai. Atos de Paulo e Tecla tem aqui. Então são diversos livros, pseudepígrafos, tá? Apócrifos de modo geral. Tem aqui também o primeiro da edição, que é bem antigo, tá? Que principalmente trazem apócrifos e pseudepígrafos do judaísmo, tá? E que assim são algumas fontes paralelas que podem nos contribuir no sentido de entender a mentalidade dos autores da época, como eles pensavam acerca desses assuntos, e perceber principalmente as influências que já estavam surgindo, que já estavam interagindo, né, com o que eles já estavam flertando nessas épocas e que estavam tentando trazer para dentro da igreja, tentando incutir dentro da igreja. E por isso que os apóstolos, já desde cedo, passaram a adotar uma postura apologética em relação a eles. Inclusive a apologética pode ser até subdividida entre os polemistas e os apologistas, tá? Então os polemistas buscavam de fato o embate por meio de alguns debates em torno de questões bastante polêmicas, tá? Então por isso os polemistas levantam essa questão e defendem a igreja quanto a esses assuntos de grande envergadura, de grande interesse. E os apologistas defendem a ortodoxia bíblica, então ficam mais voltados para uma defesa bastante detalhada com relação ao que é correto dentro da afirmação doutrinária e assim excluir qualquer tipo de influência que venha de fonte externa, que venha de fonte extra-bíblica, tá? Então aí podemos analisar de uma forma bastante mais aprofundada essas questões e ver as importantes contribuições que foram feitas nesta área ao longo da história. Isso que pretendemos fazer. Então temos aí novas verdades, alteram textos bíblicos, como trazendo outras coisas, trazendo outras fontes, trazendo fontes heterodoxas, consultando autores que não têm
validade, autores que não têm confiança, confiabilidade, tá? Autores que são obscuros e que atribuíram suas obras a outros personagens de maior relevância, por isso pseudepígrafos. Atribuem aquela epígrafe, atribuem aquela autoria a outras pessoas, mas ficando muito claro que não foram elas. Então fica um autor oculto tentando incutir aquele conteúdo e atribuindo aqueles outros personagens. Então quando você começa a ler esses conteúdos e mesclar isso, incutir, tá certo? Introduzir isso dentro da doutrina, tentando introduzir isso dentro da doutrina, você está trazendo fontes externas, está contaminando a ortodoxia, está contaminando a verdade das Sagradas Escrituras. Tá? Então você está misturando conteúdo bíblico com outros conteúdos, ou de revelação pessoal, ou de invenção pessoal, tá certo? Especulações que esses líderes possam produzir, ou essas fontes que são fontes estranhas, né? Que são fontes sem confiabilidade. Novas interpretações da Bíblia, aí entra muito da exegese, né? Em vez de se fazer uma exegese, obedecendo às regras gramaticais, a hermenêutica, assim, ao léxico, né? Onde você tem a busca pelo correto entendimento dos textos nos originais, tanto do grego para o Novo Testamento, do hebraico para o Antigo Testamento, hebraico e aramaico. Em vez disso, você parte para uma interpretação livre, na qual aquilo que você acha é o que prevalece. Então você passa a incutir no texto aquilo que você pretende que ele diga, inclusive produzindo distorções, isolando certos trechos, manipulando outros, ignorando outros, para que produza aquilo que você quer que ele produza. Então você primeiro concebe a doutrina e tenta encaixar ela dentro do texto bíblico, em vez do contrário, em vez de você extrair da Bíblia aquilo que são as verdades fundamentais para a produção de uma doutrina sadia, em conformidade com a leitura literal, a leitura correta das Sagradas Escrituras. Então, novas interpretações distorcem o que está escrito na Bíblia por livre interpretação. Não existe, e a Reforma não trouxe essa possibilidade de uma livre interpretação, e sim de uma livre análise. Tá? Então, o que a Reforma proporcionou é que as Bíblias fossem produzidas nos vernáculos, nas línguas pátrias, para que as pessoas tivessem acesso livre às Sagradas Escrituras. Elas não precisassem consultar somente por meio de especialistas que conhecessem o latim, né? Somente pessoas cultas que conhecessem o latim, que tivessem alta formação, que tivessem um nível avançado na hierarquia eclesiástica. Então seria um contato por mediação e não um contato direto. E o que a Reforma proporcionou foi esse contato direto. Tyndale, por exemplo, foi um importante tradutor de Bíblias, né? Então as pessoas teriam contato na sua língua. Então você tem uma livre análise para que todos pudessem analisar a Bíblia por si mesmos. Mas a interpretação exige regras, tá? Regras tanto gramaticais, com relação à língua para a qual ela foi traduzida, e as regras gramaticais desta língua, bem como, em relação aos originais, a exegese correta para se entender o que o autor quis dizer, o que aquela expressão significa no original. Então existe livre análise, não livre interpretação. E esses supostos líderes fazem uma interpretação livre das Sagradas Escrituras, do jeito que eles quiserem, manipulando elas ao seu bel prazer. Daí surgem diversos, variados erros, e a gente tem observado esses erros na atualidade. Tá? Uma fonte não bíblica de autoridade, uma seita. Em uma seita, a Bíblia é fonte secundária. Citamos aí já os Mormons, cujo livro deles de autoridade é o livro de Mórmon. Eu até tenho aqui, mas não sei onde está. Tá? Então você tem o livro de Mórmon, e a Bíblia divide espaço então com esse livro de Mórmon. Não é só a Sagrada Escritura, é a Bíblia e o livro de Mórmon. Tá? O livro de Mórmon, com seus diversos livros, o livro de Nefe, e por aí vai, livro de Alma, e o conteúdo que eles trazem aí, que é muito mitológico, é muito fantasioso. Inclusive li um pouco, tá? Mas não tive paciência de ler muito, porque é um conteúdo de fato muito fantasioso. Você tem então a Bíblia dividida em espaço com esse tipo de literatura. Você tem, por exemplo, em relação ao Adventista do sétimo dia,
a grave questão deles considerarem os textos escritos de Ellen G. White como o espírito de profecia, sendo então seus textos, tendo eles uma autoridade equivalente das Sagradas Escrituras, negando eles que têm uma diferente autoridade, qualidade em relação aos textos das Sagradas Escrituras. Mesmo eles afirmando que as Sagradas Escrituras são regra de fé e prática, mas eles afirmam que, em relação aos textos de Ellen G. White, eles negam que seja de diferente importância ou qualidade, eles afirmam que tem o mesmo grau de inspiração, então fica ali, em alguns momentos, prevalece os textos de Ellen G. White sobre mesmo a Sagrada Escritura, porque naquilo que ela erra, eles tentam distorcer a Bíblia para se adequar a Ellen G. White, não ao contrário. E aí está o grande erro. Muitos hereges, muitos heresiarcas que enveredaram por esse caminho, produziram heresias tão perniciosas, tão perigosas, que levaram seus adeptos à morte, a se suicidar, por exemplo, para aceitar determinadas ideias propagadas por esses líderes. Então, motivaram suicídios coletivos, por exemplo, para estarem em submissão total às ordens e às supostas revelações desses seus líderes, né? Desses hereges que os estavam liderando e manipulando. Inclusive, a gente vai ver aqui muito de manipulação, as manipulações que são produzidas dentro desses ambientes sectários. Tá? A gente vai ver, inclusive, no Guia Prático de Defesa da Fé. Uma fonte não bíblica de autoridade, que inclusive aqui na apostila já falou de fontes não verificáveis. O que são essas fontes não verificáveis? O que é uma fonte verificável? Sagrada Escritura. Onde que o seu líder, o seu pastor, o seu presbítero, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu missionário, ele é confiável? Quando ele está apoiado e o seu ministério está fundamentado na Sagrada Escritura. Quando ele mesmo é limitado pelo texto das Sagradas Escrituras. Quando tudo que ele faz tem que estar pautado pela Sagrada Escritura, pela Bíblia Sagrada. Por quê? Porque é verificável. Se ele pisar fora da linha que é traçada pela Sagrada Escritura, você mesmo chama ele a atenção. Você diz, pastor, bispo, né, apóstolo, por aí vai. Olha, isso que você está dizendo está fora do que diz a Bíblia. Isso que você está falando está fora do que diz a Sagrada Escritura. Então você precisa se ajustar àquilo que está em conformidade com a Bíblia Sagrada. Essa sua interpretação é incoerente, você está em contradição. Você está pregando algo equivocado. Tá? Você fez uma leitura equivocada. E aí você vai conseguir contraditá-lo, confrontá-lo, chamá-lo de volta à responsabilidade. E se ele tiver a devida humildade para isso, e aí a maturidade espiritual, ele vai te ouvir e vai buscar se ajustar, se alinhar, ok? Se ele for arrogante, ele vai tentar te desprezar, te humilhar e rejeitar aquilo que você está trazendo para ele como esclarecimento. Mas pelo menos você tem uma forma de avaliar as suas ações, uma forma de limitar aquilo que ele está fazendo, tá certo? O que ele está falando. Porque você tem uma regra de fé e prática, que é a Sagrada Escritura. Agora, quando você tem algo não verificável, é impossível você fazer esta análise, essa cobrança, tá? Esse ajustamento de conduta. Por quê? Foi uma revelação. Aí quando você vai tentar questionar, vai dizer, não, mas quem tive a revelação fui eu. Foi comigo que Deus falou. Não, foi uma voz que eu ouvi. Não, foi um presságio, foi uma adivinhação, foi uma estrela cadente, ou foi um ET, ou foi uma nave espacial. Então, quer dizer, ou foi um espírito que apareceu para ele, uma sessão mediúnica, foi um desencarnado que se comunicou com ele. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você tem algo não verificável. Ele vai te dizer, olha, temos que adotar tais práticas, temos que fazer tais contribuições, temos que fazer tais penitências, temos que ter tal conduta. Por quê? Por causa dessa orientação. Como é que foi isso? Não, foi eu que tive essa revelação. Você não teve, então você se submete totalmente àquilo que eu estou dizendo. Pronto, você é escravo de uma heresia, você é escravo de um manipulador. Quando você adentra por esse caminho, você está escravizado por um manipulador. E você não tem como limitar nem controlar
nem se opor às suas ações, porque tudo isso é não verificável. Agora, quando você tem a Sagrada Escritura como livro de fé e prática, você é limitado pelas verdades da Sagrada Escritura, e você também pode verificar as ações de sua liderança e até se contrapor a ela se sair fora daquilo que está prescrito nas Sagradas Escrituras. Você tem então uma fonte verificável, por isso que ela é a regra de fé e prática. Fonte não bíblica de autoridade, que a gente está vendo aí na tela. Ponto 3. 4. Outro Jesus. Para eles, Jesus não é o centro da vida e da adoração. Então, outro Jesus, ou seja, outro Salvador, tá? Outra fonte de salvação. E aí você tem, por exemplo, Sun Myung Moon, da Igreja da Unificação, da Coreia do Sul. Ele diz que Jesus falhou na conclusão de sua missão, porque ele não gerou uma família. E ele está continuando isso aí, estava pelo menos, né? Teve uma família, gerou filhos e tudo mais. E ele é a continuação para terminar a obra que supostamente Jesus deixou inacabada. É quando você vê esse tipo de comportamento, você vê tipicamente alguém se colocando no lugar de Jesus. David Koresh, que dizia que você joga suas Bíblias fora porque a sua palavra é revelada de Deus. Então, quando você olha uma manifestação dessa, você está diante de uma pessoa que é caracterizada pela Sagrada Escritura como um anticristo. O anticristo não é só alguém que está em oposição a Cristo, mas alguém que tenta se colocar no lugar de Cristo. Tenta ocupar o lugar que pertence somente a Cristo. Ok? Então você tem uma manifestação demoníaca, satânica, diabólica, de um falso líder que está sendo manipulado por forças malignas e está assumindo um papel de anticristo, se colocando no lugar de Cristo, assumindo um papel de salvador que ele não é, que ele não pode ser, tá? Profecias falsas é o quinto ponto aí da nossa lista, características das seitas, profecias falsas. Os líderes das seitas se fundamentam em visões e mensagens angelicais. Então você tem hoje, infelizmente, precisamos falar isso, mesmo que seja problemático, você tem hoje uma onda de igrejas neopentecostais e de lideranças neopentecostais que são de fato orientados por supostas profecias e revelações, tá? Sendo que essa aqui é a profecia magna, tá? Essa aqui é a profecia de fato, essa aqui é a profecia magna. Então, uma vez que você tem essa revelação aqui, essa profecia, você tem a orientação necessária para a Igreja de Cristo, tá? Que Deus usa profetas nos dias de hoje, eu creio sim, Deus usa profetas. Só que Deus usa esses profetas, vamos dizer assim, falando individualmente, falando particularmente, abordando situações da minha vida ou da sua vida com as quais Deus queira trazer uma orientação maior. E todas essas profecias podem ser verificáveis, podem ser provadas. Então, quando alguém se levanta para trazer uma mensagem da parte de Deus para nós podemos verificar isso. Você tem que ter comunhão, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, para que você possa pedir confirmação, tá certo? Para que você possa ter essa confirmação da parte do Espírito, se aquilo provém de fato de Deus. E você possa primariamente fazer uma verificação escriturística. Se aquilo entrar em contradição com qualquer trecho da Sagrada Escritura, não é Deus. Descarte de imediato, porque o Espírito Santo ele não entra em contradição com a própria Escritura que ele produziu. Mesmo que a Bíblia tenha mais de 40 escritores, ela tem um só autor, que é o Espírito Santo de Deus que conduziu todo o processo. Então ele não entra em contradição consigo mesmo. Se contrariar algum trecho bíblico, descarte imediatamente. Não contradiz textos bíblicos, mas você está inseguro, peça confirmação, tá? Então existe toda essa situação. Mas a única profecia que guia a igreja, tá? Que guia a igreja como um todo é a profecia magna das Sagradas Escrituras. Então existem profecias individuais, tá? Que Deus pode usar para trazer mensagens, revelações, exortações, tá? Ou uma palavra de ânimo para mim ou para você, que podem ser verificáveis. E em relação à igreja, ela não deve ser guiada por profecias ou revelações individuais. Ela tem que ser guiada e orientada pela profecia magna, que é as Sagradas Escrituras, as palavras de Cristo, os ensinos dos apóstolos, as revelações,
que estão presentes no Apocalipse, tá? Os textos do Antigo Testamento, da Velha Aliança, sendo lidos a partir da ótica neotestamentária. É assim que a igreja é conduzida, é assim que a igreja é guiada, ok? Que é a profecia magna, que é as Sagradas Escrituras que guia a igreja. Agora, hoje você tem movimentos neopentecostais que vivem a partir